Voltamos ao debate sobre qualidade das águas e biomonitoramento. Falando sobre biomonitoramento, Tatiana, define um pouco para a gente o que é o biomonitoramento, quais os níveis que esse biomonitoramento acontece. As pessoas geralmente conhecem os dados, essas análises do sangue, né? das pessoas, né? Quando vai ao médico, pede-se uma série de exames que são feitos. Uhum. No caso das águas, tem também o tipo de análise. Como que é a análise biológica? Isso. Os biomonitoramentos, os primeiros, eles enfocavam principalmente a estrutura da comunidade no ambiente. Então, como é que estava a ecologia, a diversidade das espécies, a riqueza, a densidade de organismos naquele ambiente. Se aquela estrutura estava sendo alterada com a chegada de algum contaminante. Bem, isso começou-se há muitos anos atrás, há várias décadas atrás. Mas, com o tempo, esse biomonitoramento foi evoluindo para áreas com um aspecto mais preventivo do ambiente. Então, quando se avaliava o biomonitoramento nível de ecologia, já era tarde. Se eu observasse um efeito, olha, a biodiversidade desse ambiente está sendo reduzida, o efeito já tinha acontecido. Então, o que vem acontecendo nos últimos anos? Vem se cada vez mais investigando se os efeitos estão se iniciando a nível desde bioquímico, histológico, morfológico, a nível de organismo, antes que toda a comunidade esteja alterada. Então, a tendência é essa, cada vez mais, à medida que já não se contamina, não se degrada um ambiente a nível de comunidade, então, será que não está sendo degradado a nível de organismo, ou de morfológico, ou histológico, ou até bioquímico, assim como no ser humano. Sim. No ser humano, antigamente só se ia ao médico quando se sentia um sintoma, alguma coisa já estava acontecendo. Hoje não, já fazemos análises rotineiras, né, os check-ups anualmente, como analisando sangue, a urina, as fezes, e isso, se algum sintoma, se já existe algum alteração de uma glicose, por exemplo, um colesterol, já é um indício que se eu continuar naquela linha, eu vou ter um efeito mais grave. Então, também, todo o meio ambiente, os biomonitoramentos ambientais estão indo para cada vez mais um aspecto mais preventivo. Então, de evitar a degradação do ambiente. Certo. Quando você fala na análise da ecológica, era o efeito final, né, de toda a cadeia, né? Exatamente. Já havia desestruturado o ecossistema. Então, a biodiversidade ali. Então, já havia a degradação, né? Já não tinha mais o que fazer. Essas análises histológicas são identificados organismos no ambiente, isso, são em trazidos ao peixes, laboratório? por exemplo, peixes, por exemplo, se analisa brânquia, moluscos, se analisa e consegue-se avaliar alterações nas células mesmo. Certo. Os animais filtradores, os moluscos principalmente, os bivalves, os gastrópodes, eles são mais usados para esse biomonitoramento, mestre? São. Os bivalves, exatamente pela característica deles de serem filtradores, né, eles eles bioacumulam uma enormidade de substâncias diferentes que estão no ambiente. Então, até por isso, eles são organismos de escolha em muitos programas de biomonitoramento. Então, se você quer saber, se quer ter respostas em relação à saúde do ambiente, você analisando determinado grupo de organismo, como por exemplo os filtradores, você vai obter respostas sobre a saúde daquele ambiente. Para gastrópodes, embora gastrópodes não sejam filtradores, eles também têm a capacidade de bioacumular e de também responder àquela contaminação, àquela poluição local onde esses organismos estão. Certo. O sururu é um bivalve muito comum aqui na nossa região. Ele seria um bom bioindicador para analisar a contaminação aqui da Baía de Vitória, por exemplo? Sim, e ele já é utilizado, né, em programas de monitoramento de metais, por exemplo. Ele é bastante utilizado, bacteriológico também, exatamente por conta dessas características dele, de bioacumular. Nós já fazemos estudos de biomonitoramento desde 1991.
utilizando a espécie o perna-perna, que é o nosso conhecida. É o mítico? Não, perna-perna. É o perna-perna. Perna-perna. Aqui nós temos o perna-perna, a espécie. Que é esse sururu da muqueca mesmo. Isso. Ele pode concentrar de 1000 a 10.000 vezes a contaminação da água para alguns compostos. Todos os compostos bioacumuláveis, pesticidas, hidrocarbonetos, metais pesados, inclusive coliformes, ele pode Ó, a nossa acumular. torta capixaba, hein? Tem que tomar muito cuidado com a fonte do marisco. Mas será que todo o nosso sururu está contaminado? Não, se ele estiver numa área onde não tenha contaminação ou muito pouca contaminação, não, ele é isento, né? Ou em concentrações bem baixas, né? Mas em áreas onde existe a chegada de efluentes sem tratamento, esgoto sem tratamento, aí sim são contaminações maiores. Mércia, fala um pouquinho sobre a sua tese de doutorado. Bom, que fala sobre os organo-estânicos, exatamente. O foco do meu estudo, e é o que eu pretendo, apresentar de dados e de resultados, é exatamente a respeito da contaminação por organo-estânicos, né? E o que seria esses organo-estânicos, são tão pouco conhecidos, né? A gente até considera e faz um paralelo entre quando você tem um derrame de óleo, quando você tem um lançamento pontual de esgoto, você tem uma poluição que é visual. Sim. E as pessoas, independente da relação dela com esse assunto, ela vai perceber que aquele ambiente de alguma forma está alterado. Agora, quando você tem uma contaminação ou uma poluição por organo-estânico, você não enxerga essa poluição. Então, você precisa de algum organismo que te informe, que te conte que aquele ambiente está contaminado. E a gente usa exatamente gastrópodes, moluscos gastrópodes, e nós perguntamos aos moluscos gastrópodes como que está a saúde do ambiente onde ele está. E ele nos responde. Até porque a concentração físico-química é muito pequena, né? Não, ela não é tão pequena assim, porque veja bem, primeiro vamos esclarecer aonde que estão ou qual é a fonte de organo-estânico. Organo-estânico, ele é usado como um biocida ativo em tintas anti-incrustantes. E quem é que usa a tinta anti-incrustante? Qualquer estrutura que fique na água. Por exemplo, navios, pequenas lanchas, pequenos barcos, qualquer tipo de embarcação. Qualquer estrutura como plataforma vai ser colonizada isso é comum em função, nas áreas portuárias. Né? Isso é bastante comum exatamente em áreas portuárias, porque qualquer estrutura que fique dentro da água, ela vai ser colonizada por uma gama de organismos. E essa colonização, ela não interessa, por exemplo, a um navio. Por quê? Na medida que o casco, que é a parte que fica submersa desse casco, dessa embarcação, ela é colonizada, ela vai comprometer a navegabilidade, vai diminuir a velocidade dessa embarcação, vai gerar aumento do consumo de combustível. Então, ela tem impactos econômicos para essa atividade muito grandes. Então, já desde a década de 60 que a indústria naval buscou substâncias que impedissem essa colonização. Exatamente, que são os antifoules ou anti-incrustantes. Só que essas substâncias anti-incrustantes, elas são venenos e que vão realmente atuar, e elas são eficientes, elas evitam a bioincrustação na embarcação, por exemplo, só que ela também vai atingir organismos que não são alvo direto dessa contaminação. Então vão atingir, por exemplo, organismos que estão na coluna da água, organismos que estão no sedimento, que é o tema do nosso estudo. Sim, isso pode trazer consequências perigosas para a gente, né? Pode trazer consequências de modo geral, tanto para a biodiversidade, que a Tatiana estava falando há pouco, né? Quando a gente estuda um organismo, quando a gente analisa o impacto sobre o organismo, a gente está vendo, na verdade, como que isso acontece de modo geral, mais amplo, né? Que vai mexer com biodiversidade. Se hoje eu tenho um impacto muito sério sobre um grupo de organismos, como o caso que eu estudo, que são os gastrópodes, e esses gastrópodes, eles tendo a sua saúde comprometida, a sua população dizimada, na verdade eu estou mexendo com biodiversidade, porque eu estou desequilibrando aquele ecossistema.
E é isso que a gente está verificando atualmente. Se o programa gráfico nós recebemos quase 3 mil navios por ano aqui, né? Exatamente. A gente recebe uma quantidade enorme de embarcações, e as embarcações pequenas, os pequenas marinas, pequenos estaleiros que a gente tem localizados aqui na região, no nosso litoral, e aqui em Vitória a gente tem, na verdade, um complexo de atividades náuticas, né? Numa área, na verdade, muito pequena, você tem vários portos dentro do porto, né? Você tem vários portos, você tem marinas, você tem atracadouros, e onde tem embarcação que fique dentro d'água, vai ter uso de alguma substância anti-incrustante. E hoje ainda, apesar da proibição a nível mundial, desde 2008, uma convenção internacional da IMO, né, que é a Organização Marítima Internacional, ela proibiu, a nível internacional, a utilização de tintas usando esse biocida à base de organostânico, que é o tributil estanho, principalmente. Já existem tintas substitutivas disso? Que tem o mesmo efeito? Existem, sim. Veja bem, antes das tintas à base de organostânicos, o que se usava para impedir a bioincrustação? Se usava cobre. Começou-se usando placas de cobre, revestimentos, né, de cobre nas embarcações. Em seguida passou a se usar tintas com componente ativo à base de cobre, mas devido à alta toxicidade do cobre, no início dos anos 60, ele foi substituído por tributil estanho, que já existia, já havia sido sintetizado algumas décadas antes, em tentativas de se usar como fungicida, como pesticida. Não sai de uma linha de biocida, né? Não saímos de uma linha de biocida, porque não é simplesmente repelir o organismo de incrustar no navio. Esse organismo vai ter que ser eliminado. A larva, quando ela tenta assentar no casco da embarcação, ela não vai ser repelida apenas, ela vai ser morta mesmo, devido à toxicidade dessa substância. Então, inicialmente, o cobre. Em seguida, foi substituído por tintas à base de tributil estanho, ou seja, pelos organostânicos, que, em função da proibição, exatamente devido à alta toxicidade do tributil estanho para diversos outros grupos de organismos, ele foi proibido internacionalmente. E foi substituído pelo que hoje nós chamamos de antifouling de terceira geração, ou TBT-free. Não se usava, mas parou-se, então, a nível internacional, via proibição. A ideia é que se parasse de usar tintas antifouling à base de TBT e se passou a desenvolver novos biocidas. Só que esses novos biocidas, eles são também extremamente tóxicos. Hoje são quase 20 substâncias utilizadas como biocidas de terceira geração. São muito tóxicos e ainda tem um problema muito sério, que é do sinergismo entre eles. Então, são diferentes substâncias entrando no ambiente e com consequências ainda até desconhecidas, porque tem poucos estudos ainda sobre os novos antifoulings. É verdade. Sem falar nas águas de lastro que vêm junto com as embarcações, né, que nós estamos sujeitos numa área que a gente tem influências diversas internacionais, né, por conta das embarcações que chegam até nós. Nós vamos um rápido intervalo, voltamos para o último bloco, vamos falar um pouco sobre essas palestras que vão acontecer e a programação do Congresso. Fique conosco.